palestra que eu trouxe para vocês nesta noite não tem a intenção de ser um resumo de uma obra, uma interpretação, uma análise, nada disso. Muito ao contrário, o que eu venho aqui trazer é compartilhar com vocês, que são da área, não só da área de letras, mas todos nós somos um pouco leitores, né? Leitores, cada um tem as suas preferências, as suas predileções por um determinado autor, por uma determinada obra. E eu preparei essa palestra inicialmente pensando nos alunos do curso de especialização, que foi esse o objetivo do professor Sérgio. Mas, quando eu já estava aqui, a gente conversou e resolveu que abriria aqui no auditório para quem quisesse participar. E todos são muito bem-vindos e eu fico feliz de vê-los aqui. Espero que retribua a expectativa de vocês. Então, quem chegou mais cedo teve a oportunidade de assistir o início do filme Blade Runner, o Caçador de Androides. E por que Blade Runner e por que Frankenstein? Quem já assistiu um pedacinho do filme, depois a gente vai continuar, foi uma maldade que nós fizemos agora, mas era para ganhar tempo. O filme discute, contextualiza o enredo no século XXI. Vocês viram no início, nas primeiras cenas, numa previsão bem pessimista, em 2019, nós já estaríamos vivendo mais ou menos esse contexto que vocês viram no filme. Nós já estaríamos nessa fase de desenvolvimento na tecnologia, chegando a construir seres semelhantes aos seres humanos. Vocês perceberam que nos primeiros momentos do filme há quase uma investigação que exige uma técnica especialíssima de uma pessoa muito experiente para conseguir identificar quem são esses replicantes de tão perfeitos, de tão parecidos que eles são com os seres humanos. E quando eu assisti a esse filme a primeira vez, não me ocorreu que teria alguma coisa parecida com Frankenstein, em nenhum momento. Mas é um filme pelo qual eu tenho muito interesse em outras situações, em outros contextos. Na medida em que eu assistia cada vez mais, eu o relacionava com alguma coisa conhecida. Em um momento eu percebi que havia uma relação direta, estreita com o Frankenstein no que se refere ao criador e à criatura. Então, eu trouxe alguns fragmentos, apesar de ser uma palestra, não é comum em uma palestra a gente apresentar slides, mas para que a gente acompanhasse com mais leveza o assunto que estamos tratando, eu selecionei alguns fragmentos do romance Frankenstein, que eu imagino que aqui todo mundo conhece, de alguma maneira, a figura de Frankenstein. Ou pelo cinema, ou pelo desenho, ou pela história em quadrinho, ou pelo próprio texto literário. Então, não vai ser difícil acompanhar essa leitura que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu expliquei mais ou menos por que escolhi Frankenstein, mas tenho várias versões, várias, não muitas, mas eu escolhi a versão de Mary Shelley no romance Frankenstein, numa publicação de 2013, uma tradução em português. E os trechos que eu apresento nos slides, eles são em português. E provavelmente, para quem é da área de língua estrangeira, sabe que toda vez que se traduz um texto, se perde muita coisa. Mas aqui o que interessa para nós é exatamente o eixo da narrativa de Frankenstein. Bom, podemos virar aí, por favor? O nascimento da criatura. Então, para facilitar um pouco, nós vamos acompanhar assim, o criador, que seria o Dr. Victor Frankenstein, senão ficaria confuso, porque os dois são Frankenstein. O Dr. Victor, que é
o criador, que era um estudante de filosofia da natureza, apaixonado pelo estudo da natureza, e que um leitor contumaz de obras de alquimistas da Idade Média, se apaixona por essa questão da alquimia e fica fascinado e apaixonado a chegar num momento em que ele perde o controle sobre esse fascínio da ideia de criar um ser como Deus criou o homem. E essa criação, essa paixão vai levá-lo depois à loucura, ao sofrimento, à dor. E o que eu poderia dizer mais antes da gente começar a ler os trechos é que esse romance foi lançado em 1818, então na primeira metade do século XIX. É importante essa data porque, se nós fizermos as contas, esses androides eles surgem mais ou menos em 2019, né? 200 anos depois da criação de Frankenstein. Ou seja, nós temos criaturas criadas em laboratório em épocas bem diferentes. O Frankenstein de Mary Shelley, criado pelo Dr. Frankenstein, é fruto de uma pesquisa científica que não é essa da robótica que aparece no filme. Mas tem muita coisa em comum, que é o conflito entre criador e criatura, o ódio que acaba se desenvolvendo entre essas duas, esses personagens. Então, vamos acompanhar um pouquinho de um trecho, que é o nascimento da criatura, mas isso não acontece no início do romance, não. O início, a criatura já vai aparecer na página 79 dessa edição de 2013. Em uma noite pavorosa de novembro, quando cheguei à conclusão de meus esforços, o relógio marcava 1h da manhã. E aí ele começa a descrever os sentimentos que ele experimenta ao ver pela primeira vez a figura monstruosa de Frankenstein. Eu grifei aqui alguns signos, porque lembra o nascimento de uma criança. Não é? Esse pai que espera longos, aí no caso vocês vão ver, ele esperou quase 2 anos nesse projeto de criação, e quando ele chega ao final, ao contrário de quando uma criança nasce e o pai se regozija e tem uma reação de alegria, vamos acompanhar o que acontece com o Dr. Victor Frankenstein. Vi os olhos baços amarelados da criatura se abrirem. Ele mesmo chama logo de criatura. Ele resfolegava e convulsões agitavam os seus membros. Pode passar. Como posso descrever o que senti ante tamanha catástrofe? Como posso definir o horror que construíra com trabalho e desvelos infinitos? Trabalhei arduamente por quase 2 anos para dar vida a um corpo inanimado. Desejei-o com fervor que excedia a moderação. Então, era um desejo muito parecido com o pai que espera o nascimento de um filho. Mas as sensações que ele experimenta ao longo desse momento são extremamente horrorosas, como ele mesmo fala. Mas ali, diante de tudo findo, a beleza do sonho esvanecia, e um desgosto e horror sufocante invadiam meu coração. Levantei-me horrorizado, um monstro medonho, minha criação. Ele balbuciava sons sem sentido. Eu coloquei esses asterísticos, aí 3, exagerei um pouco, porque a palestra, ela focaliza exatamente essa forma do aprendizado do monstro. Ele nasce como se fosse uma folha em branco, não tem memórias,
não tem registros, não tem lembrança, não tem família, não tem nada, como uma criança nasce, né? Só que com a diferença de que ele nasce adulto. E o que chama a atenção é que ele não tem a faculdade da fala. E aí isso é uma coisa extraordinária, porque o seu criador não percebe isso na hora, não tem como perceber. Então, a minha discussão aqui, como eu trabalho com memória, história, vocês viram um pouquinho da minha trajetória acadêmica, eu tenho um percurso que acompanha o estudo da memória. Quando eu percebi esse trecho, eu considerei que seria uma linha interessante para mostrar para os alunos como você pode trabalhar um texto literário sem aquela forma tradicional, convencional, que às vezes não apaixona o aluno. Você vai trabalhar os elementos da narrativa, o narrador, o personagem. É lógico que é necessário, você que é estudioso da teoria literária, você precisa sim dominar esse conteúdo para que depois, na sala de aula, você possa se utilizar desse conteúdo de uma maneira mais dinâmica, mais lúdica. Você é estudante da especialização, da graduação, você tem que estudar isso, não tem como fugir disso, não é, professor Sérgio? A gente tem que estudar os elementos da narrativa. Mas como o professor Sérgio me falou um pouco do que é a filosofia do curso de especialização, eu fiquei pensando, então vamos pensar numa dinâmica para levar para a sala de aula um texto literário que instigue um pouco a curiosidade dos alunos, que fale de alguma coisa que não comece pelaquela tradição. Então eu pensei, o Dr. Frankenstein, o pai da criatura, diz assim, ele balbuciava sons sem sentido, mas ele não percebe naquele momento que ele não sabe falar, como não sabe absolutamente nada da vida. E aí ele diz, demônio, como ousa, não teme a terrível vingança? Aí são as expressões que ele utiliza. Vil inseto, monstro abominável, demônio, monstro desgraçado. Ora, imaginem um filho que está tentando dialogar com o pai e o pai se dirige a ele com essas expressões. Começa a surgir uma sensação de abandono, de solidão, de angústia. Então, a narrativa do Frankenstein é classificada pela teoria, pela crítica literária, como uma narrativa gótica, né, de traços góticos, e a presença da morte, da tristeza, da solidão, do abandono estão presentes porque era o que estava em vigor na época. Pode passar. Amaldiçoado seja o dia, abominável demônio, quando você pela primeira vez viu a luz. Amaldiçoadas sejam as mãos que te deram forma. Desapareça, poupe-me da visão de sua deformidade. A deformação era uma das preferências desse período. Há quem se lembre do Corcunda de Notre Dame, né, do Victor Hugo, que traz essa questão da deformação do homem, né, da repugnância que causa aquela forma que não é aquela que nós esperamos, parecida conosco, que temos todos os dedos, todas as duas mãos, os dois braços. Então, a gente vai percebendo aos poucos que estamos diante de um texto relacionado ao movimento romântico, dentro do movimento romântico, essa linha do gótico. Isso aí está repetido, foi um erro de montagem de slides, pode passar adiante. Mas ali de tudo findo, beleza, voltou, eu acho que você está voltando ao contrário, os slides, está indo para trás. Aí a criatura responde, lembra-te de que sou tua criatura, deveria ser teu Adão, mas sou antes o anjo caído a quem subtraíste a alegria por crime nenhum. Vejo a felicidade em todos os lugares, da qual apenas estou irrevogavelmente excluído.
O que nós vamos, depois, se vocês por curiosidade forem ler o texto na íntegra, o texto do Frankenstein, a gente verifica uma erudição extraordinária da autora, que coloca na voz do narrador várias leituras de obras literárias, de obras filosóficas, que vão ser a fonte em que Frankenstein vai começar a beber. Ele vai aprender tudo o que existe na natureza como uma criança aprende. Pode passar adiante, por favor. Fora daqui, não quero escutar sua voz. Não pode haver comunhão entre nós. Somos inimigos. Há uma declaração de guerra entre Criador e criatura. E aí a criatura, ainda de forma humilde, insiste para ser ouvido depois, né? 2 anos depois, o Frankenstein, ele se dá conta, ele assim, vê o monstro na hora que ele nasce, ele se apavora com o horror daquela criatura, sai correndo. Quando ele volta para o quarto, a criatura tinha desaparecido e só vão se encontrar 2 anos depois. Curiosamente, ele passou 2 anos para criar e eles se reencontram 2 anos depois, que é quando a criatura vai tentar dialogar com ele. E aí a criatura já sabe falar, já tem uma leitura de mundo, e ele diz: como posso convencê-lo? Não há súplica que te faça lançar olhar mais favorável à tua criatura, que implora a tua bondade e compaixão? Acredita em mim, Frankenstein, o criador, Dr. Victor Frankenstein. Eu era benévolo, minha alma reluzia de amor e humanidade, mas não estou só, terrivelmente só. Tu, meu criador, me abominas. Que esperança posso ter em relação aos teus iguais que nada me devem? Eles me odeiam e rejeitam. Então, essa declaração de rejeição aí, talvez seja uma das emoções que sustentam a revolta que futuramente a criatura vai sentir em relação ao seu Criador. Se nós assistirmos continuarmos assistindo o filme Blade Runner, o Caçador de Androides, nós vamos perceber que essas criaturas que foram criadas pela tecnologia, há um momento em que elas precisam ser deletadas. E deu para sentir isso um pouquinho no filme. E algumas que sobrevivem, a criação era tão perfeita, eram robôs, mas eles eram quase perfeitos. Eles só não tinham a emoção, eles só não eram iguais aos homens, porque eles não tinham a emoção. Isso é que o filme diz. Mas se nós prestarmos bem atenção, nós vamos perceber que a memória dos robôs era uma memória implantada. Deu para perceber isso no começo? Era como se a tecnologia instalasse um chip para inventar um nascimento, um aniversário, uma data comemorativa, uma família, mãe, pai, irmãos. Aquilo eram imagens que esse replicante tinha na memória, mas essas imagens eram construídas também em laboratório. Tanto é que aquela moça que aparece no início do filme, nem ela sabe que é replicante. Tão perfeitas são as memórias que ela tem. Ela pensa que tem uma história de vida. Então, voltando ao Frankenstein, ele não tem nada. E eu volto a insistir. O que ele tinha era essa página em branco, que Platão falava de um bloco de cera mole, em que você, aos poucos, na medida em que você vai vivendo, você vai adquirindo experiências, aprendizados. E pode passar adiante, por favor. E aí o Frankenstein continua implorando e fala para o seu criador: escuta a minha história, e quando tiver terminado, abandona-me segundo o juízo que merecer. Mas escuta-me, aos culpados é permitido, rezam as leis humanas, sangrentas como são, falar em defesa própria antes de serem
condenados. Eu quero chamar a atenção dessa